Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já vou estar fazendo uma análise do filme Obsessão, especificamente do personagem Bear, o protagonista, e eu vou estar explicando por que que o Beta, principalmente esse arquétipo do Beta Supremo, ele é o cara mais perigoso para você se relacionar, para você se envolver, para você fazer uma amizade, como que esse cara pode colocar nas piores situações que você tem na sua vida, e vou inclusive comentar de um antigo colega que eu tive no meu ciclo de amigos, né, que chegou a frequentar meu ciclo de amigos, e que ele me lembrou muito esse personagem desse filme, tá? Então eu vou fazer esse paralelo, vou contar pra vocês algumas histórias e vocês vão entender um pouco mais a respeito disso. Então, vamos lá, né? O filme Obsessão, um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, né? Com certeza o melhor de 2026. E aqui a gente vai ter o protagonista Bear, e fazendo um resumo bem por cima, ele é o arquétipo do beta máximo, né, do beta supremo. E para você que não é da comunidade, que não conhece, quando a gente fala de beta e alpha, é só uma forma de a gente poder ilustrar melhor arquétipos, tá? Então não é uma coisa tão literal assim. É mais uma forma de você poder ilustrar o arquétipo. Então, o alfa seria aquele cara que tem uma autoconfiança grande, ele é um cara que tem uma boa autoestima, ele é o cara que ele é confiante, né, basicamente. E muitas vezes isso é atrelado com outros fatores, como o cara ser bem sucedido, o cara ter uma boa profissão, o cara ter uma boa aparência, um bom ciclo social, mas não necessariamente, né? Às vezes o cara pode estar passando por uma fase difícil, tá desempregado, algo assim, e continuar tendo esse arquétipo do alfa, dado a sua confiança, dado a sua autoestima, dado o seu interno. Enquanto o arquétipo do beta máximo, do beta supremo, ele é aquele cara que ele é o fracassado, né? Basicamente ele é o loser, o fracassado supremo. Então ele é aquele cara sem autoconfiança, sem autoestima, sem nada, sem nenhum atributo interessante, sem habilidade, e que muitas vezes, como eu disse, na comunidade é colocado como um pobre coitado, como uma vítima, tadinho e tal, e sendo levado dessa forma, e muitas vezes, praticamente todas as vezes, ignorado como que esse cara é perigoso, e esse cara, ele é o que cria os piores crimes, é o que tá nos piores crimes, é o que gera as piores situações, enfim. Eu vou conseguir destrinchar um pouco mais disso trocando essa ideia com vocês. Então, esse nosso protagonista, o Barry, ele é esse arquétipo do beta máximo, né? Ele é um cara já mais velho, ele não é um adolescente, ele já é um homem adulto, que ele é apaixonado por uma amiga dele, a Nick, que trabalha com ele, e ele não consegue falar com ela, ele não consegue se declarar para ela, ele fica sempre gadando ela ali, tentando fazer favores, mas ele nunca consegue falar para ela que ele tá interessado nela. E ao mesmo tempo que isso é exposto, é mostrado também outros personagens, como por exemplo a Sarah, que é uma amiga dele, que gosta dele, então isso é um ponto interessante da gente comentar já já, que a Sarah gosta desse protagonista. E um outro amigo dele, que eu não vou lembrar o nome aqui, que é meio que o cara mais escoladão, mais boca suja, que fica dando a real pra ele do jeito meio distorcido dele, sabe? De falar que, pô, não, Barry, você tem que zoar a menina, você tem que dar uma tirada nela e tal. Isso foi até interessante, como porque a gente tem uma revelação ao longo do filme que você tendo esse personagem em vista é engraçado de comentar. Mas beleza. E o Barry é apaixonado nessa Nick e ele não consegue se declarar para ela. Então, de cara, a gente tem alguns indícios que esse cara é problemático. Por exemplo, o armário de remédios dele, que é lotado. Então, isso dá um pouco a entender que ele pode ser doente psicologicamente falando, né? A gente não sabe exatamente de onde vêm esses remédios, porque ao mesmo tempo que a gente pode levar para esse lado, a gente também tem um lado de que ele e a turminha dele usam drogas e estão sempre nos rolezinhos, então ele pode ser um cara que se automedica, isso não é explorado no filme, né? Não é dito que ele tem uma psicóloga, um psiquiatra ou algo assim, mas é um ponto que chama atenção, né? Que ele tem um armário com muitos e muitos remédios, né? Muito acima de uma pessoa que tem algum problema psicológico comum, entre aspas, é algo que chama atenção. E também vendo a casa dele, é uma casa bagunçada, né? Ele vive numa desorganização. Logo de início a gente tem a revelação que o gato dele morreu. E aí ele, nossa, como que você pegou esses remédios e tal? E é uma coisa meio estranha, porque não tem muito como o gato pegar aqueles remédios sozinho, porque o remédio ficava no armário, no alto, no meio, então não tem nem onde o gato se apoiar para pegar. Então já fica uma certa dúvida, será que não foi o descaso do Barry que fez o gato pegar o remédio? Será que o gato realmente pegou esse remédio? Será que ele não largou aquilo ali espalhado? Enfim, cria-se essa dúvida já de cara. Então a gente tem esses indícios que esse personagem é um personagem totalmente bagunçado, totalmente fora de si. E aí a gente vê, dentro do contexto com seus amigos, que ele é realmente um cara, um fracassado. Ele não tem muita opinião, ele não tem muita voz, ele não consegue falar com a menina que ele gosta, né? Então ele sai com a Nick ali de cara, dá uma carona pra ela, e ele não consegue trocar uma ideia com ela, falar pra ela que ele tá interessado nela ou algo assim, ele não consegue puxar esse band-aid de uma vez.
E aí a própria Nick, incomodada, pergunta pra ele: ô Barry, você gosta de mim? Você tá afim de mim? E ele não consegue responder, cara. Ele trava, ele fala que não, que é só amizade. Ele é um cara totalmente fracassado, né? E existe um certo limite do quanto que uma timidez é aceitável, principalmente para um homem adulto. Ali já é uma coisa que você vai ficando cada vez mais revoltado com esse personagem. Ele vai se tornando cada vez mais incômodo de você acompanhar. Então, não tem como defender esse tipo de postura. Se você, de alguma forma, reconhece essas características dele em si mesmo, você tem que procurar uma ajuda, cara. Uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual, você tem que buscar melhorar isso. Porque é algo que não é aceitável. Ele como homem adulto, com a mina na cara dele, perguntando: você tá afim de mim? E ele não conseguindo responder, gaguejando, cara, é algo que você tem que se cuidar. Mas beleza. Até então, o que a gente tem é um cara sem confiança, né? Só um Betinho ali que não tem confiança, que não consegue agir, que não consegue falar o que pensa, mas a coisa vai piorando quando o Barry faz o desejo, quebra ali o salgueiro, e aí cai a obsessão na Nick, né? Ela é possuída ali de alguma forma por alguma entidade. E ao longo do filme a gente vai ver essa menina cada vez mais obsessiva pelo Barry, roubando cada vez mais atenção, e o mais curioso, o Barry cada vez mais se fingindo de sonso, né? Então, é claro que desde o início, meio do filme, o Barry já percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas ele vai se aproveitando disso cada vez mais, ele vai curtindo a menina, ele vai namorando, transando com ela e vivendo a vida dele. Mesmo vendo coisas erradas, onde todo mundo estava falando que não tinha algo certo. E isso é uma característica desse beta supremo, desse arquétipo. É colocar o seu próprio desejo, vontade e ilusão acima de tudo, dos outros. Ele não vive na realidade. Ele é um cara que vive totalmente na ilusão da própria cabeça. Esse colega que eu comentei com vocês, eu vou contar um pouco mais dessa história no final do vídeo. Eu via muito disso nele. Um ponto curioso é que você vê que o Barry tem uma menina que gosta dele, por exemplo, no filme. A Sarah gosta do Barry, ela é uma moça atraente, mas ele encanou com a Nick, tem que ser ela, ele criou todo um contexto, uma ilusão, ele fica vendo coisinhas acontecendo com ela que tem que ser ela. E esse colega meu via isso nele. No início a gente também enxergava ele como, pô, um coitadinho, ele era sempre a vítima, ele era um coitadinho sem confiança, tortinho, que falava baixinho e tal, mas que era encanado com uma colega nossa, da nossa turma. Então até então a gente só via como um coitado mesmo, oh, tadinho do cara, o cara tá apaixonado, mas não sabe muito o que fazer e tal. Só que conforme o cara ia falando, a gente ia se aproximando dele, a gente ia vendo, mano, esse cara aqui tem coisa errada. E eu vou comentar um pouco mais disso no final do vídeo. Mas beleza, continuando sobre o Barry. Como eu disse, encanado totalmente com a Nick, né? E o que ele vai fazendo é cada vez mais passar o seu próprio desejo e vontade acima do sentimento de todo mundo. Em cima do próprio desejo dela, porque a menina tá aprisionada ali dentro do próprio corpo. E com uma entidade possuindo ela, fazendo coisas terríveis com ela, se machucando, ficando com o Barry sem ela querer, e o Barry vai ignorando tudo isso. Até que a gente tem uma cena que é muito clara isso, né? Porque até então isso fica meio que na intuição, né? Isso fica sem deixar muito claro. Até que a gente chega num momento em que a Nick pede socorro. Ela fala: olha, ela tá dormindo, por favor, me mata, me ajuda e tal. E o Barry: nossa, mas ficar comigo é tão horrível assim. É totalmente a característica do Beta Supremo, que coloca. Você tá vendo uma coisa terrível acontecendo, né? Um nível de crueldade gigante. E ele continua se colocando acima de tudo. Ele é extremamente narcisista, ele se enxerga como merecedor daquilo, ele se enxerga que aquilo tudo importa para ele. Sempre ele é a vítima. Mesmo numa situação onde a Nick é a grande vítima da parada, ele continua sendo a vítima porque os sentimentos dele não estão sendo levados em consideração e blá 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 blá. Beleza, e aí o filme vai seguindo até que a gente começa a ter os pontos mais tenebrosos ali, né, conforme vai seguindo, que é o fato de que a Nick vai ficando cada vez mais inspirada e começa a se ferir os outros. Então, quando a gente tem aquela cena do jantar, onde ela enfia a garrafa na cara, ela se mija inteira, né, esperando o Barry, ela vai ficando cada vez mais inspirada. E é até muito curioso como é que o filme explora isso, porque fica claro que se não fosse o fato dela ter pirado completamente e dela tá a cada vez mais fazendo coisas tenebrosíssimas, né? Se ela tivesse só possuída, mas agindo razoavelmente de boa, o Barry provavelmente não ia ter feito nada, cara. O Barry provavelmente ia ter aceitado e ficado com ela pra sempre. Então isso mostra como que ele era um narcisista e como que ele tava indiferente pro sentimento da menina. A única coisa que ele se importava era em estar com ela, com o corpo dela ali. Agora, fora isso, ele não tava nem aí. Isso fica muito claro ao longo do filme. Porque a gente vê a Nick cada vez mais pirada dele sempre se desculpando. Não, ela só tá meio chateada por causa do pai. Pai esse que todo mundo sabia que nem tinha nada a ver, que era uma mentira. Não, e tal. Até que vai se estendendo o filme.
E aí a Nick vai fazendo esse rolê da garrafa, ela vai ameaçando as pessoas, e a coisa vai se seguindo desse jeito. Onde a gente tem, por exemplo, a cena do jantar ali, da reunião dos amigos, né, na casa do colega lá dele, em que eles estão todos juntos e ela faz um discurso tenebroso ali, né, um poema tenebrosíssimo ali, incestuoso, que me deu a entender que ela estava falando aquilo. Seria meio que uma certa alusão da percepção dela, porque é dito que a Nick enxergava o Barry mais como um irmão, então era meio que assim, era pra esse lado creepy ali que ela estava enxergando aquela situação, a verdadeira Nick. E aí a entidade estava se apoderando daquilo e fez aquele poema tenebroso. Mas beleza, a coisa vai seguindo desse jeito, até que a gente tem uma outra cena que eu achei muito curiosa, que é quando o Barry encontra aquela amiga dele, a Sarah, e a Sarah tá ali e dá em cima do Barry, né? Eles estão no carro juntos, ela dá em cima dele. E é curioso como que ele vai cedendo para aquilo, né? Mostrando que, na verdade, aquele apreço que ele tinha pra Nick não era tanto assim, né? Talvez, a partir do momento que ele teve a facilidade de ficar com uma outra mulher, que ele não teve que fazer nada, né? Ele não teve nem que estar em cima dela, ela caiu no colo dele ali, ele já tava ali cedendo e tava pra ficar com ela. E aí a Nick aparece e esmaga a menina, né? Mata a menina. Aquele é o momento que dá a entender que o Barry acordou e falou assim, não, cara, daqui já não tem mais jeito, né? Ela já assassinou algumas pessoas, já não tem o que eu fazer. Ele precisa de alguma forma resolver essa situação. E aí ele tenta pegar o salgueiro, ele tenta dar um jeito. Mas a coisa não vai se seguindo tão bem, né? Ele tenta reverter o desejo, a coisa não vai seguindo tão bem. Porque a única forma dele poder apagar aquilo que ele fez, o desejo que ele fez, seria ele se matando. E aí ele chega pro amigo dele, e aí a gente tem uma revelação curiosa, que é o fato de que o amigo dele estava transando com a que já tinha 2 anos, escancarando mais como que ele é um grande beta, né, que ele nem sabia disso, o amigo não teve preocupação de contar isso pra ele, a Nick também sempre escondeu isso dele, ao mesmo tempo que mostra como que o amigo que sempre foi o mais escancarado, falava umas besteiras, né, era outra personalidade do arquétipo, era quem tava realmente se dando bem ali, ficando com a Nick já tinha um tempão. Então também é um ponto interessante da gente levar em consideração. Mas beleza, ele pede para o amigo dele fazer um pedido e o amigo dele se recusa a fazer o pedido de desfazer o desejo dele e pede $1 bilhão. A gente tem uma cena até meio esquisita, né? Cai ali $1 bilhão na cabeça dos dois. E aí, beleza, né? Chega-se no final do filme, a Nick mata esse amigo dele, ela tá totalmente pirada, e aí o Barry vai no banheiro, consegue dar um migué na Mickey e vai se matar. E ele não consegue se matar, né? Ele vai se matar para poder acabar com aquele desejo que ele fez, acabar com aquilo, mas ele não consegue. E aí o que ele faz? Ele toma vários remédios para tentar se matar de uma forma mais lenta, talvez, né? De uma forma menos violenta, né? Ele usa a arma, ele não consegue, então ele vai usar os remédios. Mas logo que ele tá para se matar, ele vai vomitar, mostrando tanto que ele é covarde, né? Mesmo naquela situação, com tudo que aconteceu, ele não consegue dar um fim naquilo, não consegue assumir a responsabilidade do que ele fez. E aí ele vai vomitar, ele vai cancelar a tentativa de auto-churrascamento dele. E aí, nesse mesmo tempo, a Nick fez um pedido para ele se apaixonar por ela. E aí ele meio que a entidade cai nele, ele cancela aquilo, e ele vai lá ficar com ela, mas nisso o remédio faz efeito e aí ele apaga. Ele morre, né? E finalmente, quando ele morre, o desejo é desfeito e a Nick se liberta. A Nick dessa vez totalmente ferrada, né? Com 3 cadáveres ali no corpo, na casa, ela é a única viva, toda machucada, toda ensanguentada, provavelmente com o futuro dela totalmente arruinado. Esse filme, quando a gente encara por essa percepção de arquétipos, ele é muito curioso, ele é muito interessante, ele traz muitas reflexões, cara. Porque esse arquétipo do Beta Supremo, como eu disse, pra mim ele é o mais perigoso. Um outro ponto que a gente pode ver no filme, em uma certa hora, é quando eles estão jantando, que a Nick pergunta pra ele qual que é a ambição do Barry. O que ele quer fazer da vida? Porque a Nick verdadeira, o objetivo dela era sair daquele emprego, ela tava pra sair, inclusive, o Barry dá o contra nisso, quando eles estão só como amigos no início, e porque ela quer ser uma escritora. Então ela tem livros, ela tá querendo publicar, ela tem uma ambição na vida, um desejo artístico, mas ela tá ali buscando, batalhando o caminho dela. A amiga do Barry, a Sarah, ela também tá buscando o caminho dela. Ela não quer ficar ali naquela loja para sempre. Então ela passou numa faculdade, ela tá. Agora o Barry não tem nada, cara. Ele não quer fazer nada. É mostrado que a casa que ele mora, ele ganhou de um avô, de uma avó que morreu. Ele tá ali naquele emprego e ele não tem desejo de nada. Tanto que quando a Nick pergunta para ele o que ele quer fazer, o que ele responde? Ele dá uma piadinha, eu acho que eu vou virar um chefe, e aí ele degusta um pão ali, e ele sempre vai para esse caminho, ele foge da pergunta, né?
de uma forma engraçadinha, mas ele tá fugindo, porque ele não tem vontade de fazer nada. A única coisa que o Bear queria era a Nick. Olha como que isso é perigoso, olha como é que isso fica escancarado. Como eu disse pra vocês, eu tive um colega que me lembrou muito o Bear. E qual que era o aspecto desse cara? Ele tinha essa mesma parada, né? Ele era quietinho, timidozinho, e dava uma sensação de que, pô, ele era um coitadinho, né? Vamos dizer assim, dava a impressão que ele era um coitadinho. Até que a coisa foi seguindo, e a gente foi, ele começou a frequentar algumas rodas de amigos meus, e ele gostava muito de uma colega minha, e conforme ele ia falando, a gente ia achando aquilo meio estranho. Então, algumas vezes ele foi até a igreja da menina, né, a menina muito católica, às vezes ele ia lá na igreja ver se encontrava com ela, sem avisar nada, sem trocar ideia, sem combinar, ele ficava indo, tentando encontrar com ela. E aí a gente já começou a achar aquilo meio esquisito. Até que uma vez, numa reunião de amigos que a gente tinha aí, que a gente tinha se encontrado, jogando videogame, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ele começou a falar algumas coisas, né? Como que ele gostava dela e uns pensamentos esquisitos dele, que a gente achou bem perigoso, uma percepção totalmente distorcida da cabeça dele. E conforme ele foi falando, eu lembro que eu olhei assim pro meu brother máximo ali que tava na roda, olhei pra um outro colega meu e a gente já meio que pensou assim junto, né, cara? Esse maluco aí é perigoso. E aí depois disso. A gente juntou ali a rapaziada, trocou uma mulher e falou, cara, não pode chamar esse cara mais pra encostar, não. Esse cara aí é perigoso. Chegamos nessa colega nossa e trocamos uma ideia com ele, explicamos ali, ó, toma cuidado com esse cara tal, porque ele não fez nada, mas ele tem uma cabeça meio estranha, ele tem esse tipo de ideia aqui, ele foi pra um lado meio perigoso, um lado de uns pensamentos ali ruminantes bem estranhos, de raiva, que ele não consegue, ao mesmo tempo que ele quer muito e que tal. E uma característica interessante é que ele sempre ia para um lado de justificar essa percepção dele com uma tentativa romântica. Então o que é engraçado, eu já conheci os caras que têm essa forma de enxergar. E eles não simplesmente encaram a realidade de uma forma crua, né? Eles não são realistas, eles encaram assim, ah, cara, essa menina bonita, eu tô interessado nela, por exemplo. Eles vão criando uma paixão e justificando isso, tentando usar um ideal romântico. Não, porque ela é maravilhosa, porque ela cuida dos gatinhos, e porque ela, igual a Nick do filme, ela cuida do mendigo, que não sei o que, e ela é artística, e tal, 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 e tal, tal, tal. E muitas vezes o cara mal conhece a menina, né? Ele mal trocou ideia com a menina, mal conviveu com ela, ou se conviveu totalmente de forma superficial. E curiosamente, na maioria das vezes, o cara que tem esse aspecto, ele sempre se apaixona pela mais bonita da turma, né? Nunca é por uma moça comum tal. É sempre a menina mais gata, né? Que chama mais atenção. E aí ele cria todo esse enredo apaixonante e justificável para poder embasar isso. E depois que isso aconteceu. A gente deu uma afastada boa do cara, e aí ao longo do tempo, outros colegas nossos, né, a gente foi descobrindo que ele já tinha se apaixonado por elas também, e que ele tinha essa personalidade meio obsessiva mesmo, de ficar procurando encontrar em lugares que a menina frequentava, de ficar puxando conversa obsessivamente, mandando mensagem 10 vezes por dia, toda hora, todo dia, há mais de ano. Então assim, cara, é um comportamento muito perigoso, certo? Se você mulher aí vê esse comportamento, essa personalidade em caras que você conhece, pô, o cara não tem nenhuma ambição, o cara não tem vontade de nada, não tem um desejo, um hobby. Você vê isso com o protagonista do filme, ele não tem um hobby, cara, ele não tem nada, ele é um cara totalmente vazio, a única coisa que ele faz é ficar se encontrando com a Nick. O cara com essas travas desse nível, é bom você tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque esse normalmente é o cara mais perigoso. Por que a gente diz isso? Porque na maioria das vezes, as maiores violências que a gente vê na TV é por conta de um beta, velho. É aquele cara que, igual a gente teve um caso tenebrosíssimo há uns meses atrás, que a mulher traiu o marido, então, beleza, a mulher errou, fez uma traição, mas a resposta dele não foi um divórcio, um término, uma separação, uma briga que fosse, mas não, a resposta dele foi tirar a vida dos filhos, né? Ele tirou a vida dos dois filhos e deixou uma carta ali culpando ele. Então, cara, é um negócio bizarro, né? O nível do beta ali, ele vai tanto vivendo dentro dessa lombra mental que ele vai criando coisas tenebrosas, cara. Ele vai abrindo campos tenebrosos, ele vai pra lados terríveis, né? Ele vai fazer os piores crimes. É por isso que eu digo pra vocês, cara.
Dentro do conteúdo, muitas vezes é apontado esses caras como coitadinhos. E pessoal, eu acho totalmente incompreensível o cara que tá chateado, que tá deprimido, o cara que fica revoltado. Tudo isso faz parte da vida. E você tá em fases ruins, é a coisa mais normal que tem. Né? Você tá numa fase ruim, você tá numa fase que você tá desempregado, sem grana, teve que vender seu carro, teve que vender sua casa. Tudo isso acontece, cara. Essas coisas acontecem. Pô, o cara que divorciou e agora tá na pindaíba lá e, porra, ele tá. Perdeu casa, perdeu alguma coisa, tá recomeçando, tudo isso é normal. Agora, essa parte mental, isso não é normal, cara. O cara que não tá só para baixo, que não tá só com dificuldades, o cara que vai para essa linha muito narcisista e muito vitimista, e que isso vai se proliferando nele, ele vai criando essas histórias e contos perigosos na cabeça dele. Isso é o perigoso. E esse é o cara que você tem que evitar ao máximo. Se você tem alguma tendência para esse lado, cara, você tem que tomar cuidado, se policiar, você procurar talvez uma ajuda médica, né, um psicólogo, um psiquiatra ou algo assim. E se você é uma mulher e vê características dessas em algum ficante, algum colega, algum amigo, você tem que tomar muito cuidado, porque esse é o indivíduo mais perigoso na minha percepção dos arquétipos masculinos. Então, basicamente é isso aí. Acho que eu falei tudo. Foi 20 minutos aqui trocando ideia, pô. Falei pra caramba. E. Bom, é isso aí. Valeu, falou.